Paz seja contigo, apóstolo. Amém. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor para a senhora também. Amém. É um prazer muito grande tê-lo aqui no estúdio. Compromisso com a palavra. É uma responsabilidade muito grande isso aqui que Deus me deu. É verdade. Esse compromisso com a palavra. Apóstolo, o motivo da nossa entrevista aqui é falar um pouco do seu ministério. Eu vou deixar você livre, aberto, para você dizer como que você... Vamos começar por onde você começou e como começou o seu ministério. Bom, eu comecei há 20 anos atrás. Eu levantei a minha mão para Jesus e de uma vida muito sofrida, de um histórico de vida de muito sofrimento, de droga, de tráfico. E eu levantei a mão para Jesus no dia 22 de janeiro de 2002. Daquele dia em diante, Deus foi me lapidando por uma grande obra, por um trabalho de libertação muito forte. E eu comecei a pregar para dependentes químicos, para pessoas que estavam sofrendo à margem da sociedade. E um belo dia eu estava em cima do monte, onde desceu um anjo, e esse anjo ele mandou eu abrir as duas mãos, e quando eu abri as duas mãos ele colocou uma bola de fogo nas minhas mãos. E aquele anjo dizia para mim que aonde eu colocasse as minhas mãos ia haver libertação. E daquele dia em diante, daquele dia no monte, eu era novo convertido, tinha 2 anos de convertido, Deus começou a me usar na libertação, na palavra e na revelação. E aí começou um ministério profético. Glória a Deus. Mas hoje o apóstolo André Rodrigues é conhecido no Brasil inteiro como homem... Especialista em desmanche. Olha só, especialista em desmanches. Agora explica aí para que o povo entenda o que é esse desmanche. É verdade. A minha guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A minha guerra é contra os espíritos malignos. Nós sabemos que existe o bem e existe o mal. E às vezes uma doença, uma miséria, um vício, quem está por trás é um espírito maligno, que está escravizando aquela pessoa. E de um tempo para cá Deus começou a me usar na libertação. E há 6 anos atrás nós desfizemos uma obra de bruxaria, onde tinha uma boneca com muita agulha, e ali nós tiramos aquela agulha e repreendemos aquele mal. Esse vídeo foi postado no Facebook e hoje esse vídeo tem 9 milhões de acessos. Esse vídeo que explodiu meu ministério no Brasil, né? Deus deu crescimento nas visualizações. Hoje esse vídeo está passando de 9 milhões de acessos. E a partir daquele dia o Brasil começou a gritar. Né? Na Igreja Universal tem um especialista da luz, né? Que é o meu amigo apóstolo Leonardo Baiano. E na Igreja Pentecostal tem o apóstolo André Rodrigues, que é o especialista em desmanche. E daquele dia em diante, Deus começou a me usar no cemitério, nas encruzilhadas, nas mata-virgem, aonde Deus nos levava ali, nós tirávamos os nomes que estavam ali nos rituais e levávamos para o monte para ser orado, para aquela pessoa receber libertação. Deus já me deu revelações, eu já peguei avião, já fui em outros estados, desfazer obras de bruxaria. Deus já me deu revelação de obra de bruxaria em quintal de casa, enterrado. Isso tudo para a glória do nome dele. Deus tem nos usado nessa área da libertação e do desmanche. Lembrando que a minha guerra não é contra religião nenhuma. Né? Eu amo os espíritas, eu amo os católicos, mas a minha guerra é contra Satanás e os seus demônios. E aquela pessoa que precisa da ajuda, da palavra, do nome de Jesus, nós estamos aí dispostos a ajudar e tirar aquela pessoa da escravidão do mal, né? Sim. Muitos não têm ciência como é o mundo espiritual. Eu sempre digo isso, se as pessoas tivessem ciência como é o mundo espiritual, como é o inferno, porque é pouco pregado dentro das igrejas hoje, céu e inferno. E pouco também se fala do mundo espiritual, né? É verdade. Hoje nós vemos assim as pregações muito avivalistas, né? Muito voltado assim ao Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então assim, a realidade do mundo espiritual é muito grande.
muito grande. E poucos têm ciência que aqui em nossa volta, ó, nós estamos aqui, mas aqui em nossa volta tem legiões por aí trabalhando. Isso aí. Né? Então as pessoas não têm ciência disso. E também, eu gosto de deixar bem claro, nós não atribuímos tudo a Satanás também. Reconhecemos que Deus é o Todo-Poderoso, está acima de tudo, mas também sabemos que o mundo das trevas trabalha 24 horas. Principalmente, ele trabalha querendo destruir, principalmente quem? Famílias, principalmente pessoas que fazem a obra. Eu sou prova real disso, ainda não tenho um testemunho gravado, mas no tempo determinado eu vou até gravar um filme, é um dos planos de Deus na minha vida. Mas assim, o mundo espiritual, ele trabalha principalmente as pessoas como o Senhor apóstolo, que faz a obra de Deus. Então ele pode não conseguir, ele tem luta na tua vida, mas em você ele não vai conseguir. Por quê? Porque você tem uma vida diária, constantemente, de jejum e de oração. Mas aqueles que estão à sua volta, que você ama, que estão desprotegidos, que não ora, que não jejuma, o inimigo vai lutar contra aqueles. Então, se nós, como os protetores, vamos falar assim, nós que somos o guardião da nossa família, se nós não jejuarmos pelos nossos, é verdade. É como um pai. Um pai, ele tem o dever e a obrigação de trazer o sustento para os seus filhos que são pequenos. Então, a mesma coisa é no mundo espiritual. Nós cristãos que nós fazemos a obra, nós temos o dever de cobrir a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a nossa parentela, que não estão constantemente em oração. É verdade. Sabemos que o diabo, né, Satanás, ele é um anjo caído, né? Ele conhece o céu. E o maior ódio do diabo é do ser humano. Porque Jesus, o Deus, ele falou, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Sim. E nós temos um direito, que Deus nos deu esse direito na cruz do Calvário, que é da salvação, para onde ele não volta mais. Então a intenção dele é destruir a raça humana. Nós vimos Jesus ele pregando num determinado culto, numa determinada reunião, e entra uma pessoa encurvada, e aquela pessoa estava há anos andando com aquele defeito. E Jesus olhou para aquela pessoa e falou, isso aí não é enfermidade, isso aí é um espírito maligno. E quando Jesus expulsa aquele mal, aquela pessoa volta a andar normalmente. E existem pessoas que vivem uma vida que entra ano e sai ano e nada melhora. Sim. E por trás disso existe um mal atuando. Sim. Existe um mal atuando. E hoje a senhora, a irmã, a missionária falou bem colocado, são poucos os líderes que querem mexer com essa área. Porque é uma palavra que se usa, é pesado. É cutucar uma casa de abelha. Porque quando você cutuca o diabo, ele vem em cima de você, ele não fica satisfeito. Sim. Quando você tira uma pessoa da mão dele, igual agora nós expulsamos um demônio, um espírito maligno, lá em Conselheiro Pena, em Minas Gerais, onde aquele espírito falava na boca daquela mulher que ele já estava ali há 22 anos. 22 anos, e eu perguntei como você entrou aí. E aquele espírito falou comigo que foi por causa de uma brecha que ela pediu ajuda a ele. Ela foi num determinado local e pediu ajuda a esse espírito. E ele entrou no corpo dela e ficou atuando ali durante 22 anos. E para a glória de Deus nós fizemos aquela reunião, expulsamos aquela legião e aquela mulher foi liberta para a glória de Deus. Então hoje, o que eu vejo, né, no nosso evangelho, que são poucos os líderes que querem mexer com essa área. É mais fácil você fazer um culto light, um culto que tem muito louvor, que tem uma palavra abençoada, do que você cutucar o mal. E às vezes o inimigo ele vai dentro da igreja, porque ele foi um adorador. Sim. Ele comandava o ministério de louvor do céu, ele sabe adorar muito bem, né? E às vezes o inimigo entra numa de nossas reuniões, louva, adora,
e entra e sai. E nós não temos uma pessoa ali com visão espiritual, de vamos fazer uma oração aqui de quebra de maldição, de libertação, para aquela pessoa se liberta. Então hoje são poucos os líderes que trabalham nessa área, eu não vou aqui citar nome, mas eu quero valorizar você, a sua igreja, que expulsa demônio, que trabalha com libertação, que declara libertação, porque hoje é muito raro pessoas querem trabalhar nessa área. Eu gosto de ressaltar que tudo que nós falamos, nós temos base bíblica para falar. E estamos falando de legiões, né? Lembramos daquela passagem lá de Jesus, quando ele tirou o espírito e ele mandou para a manada de porcos. Jesus dialogou ali com o diabo. E eram legiões, por que está conversando com esse demônio? Manda logo embora. Não, Jesus perguntou, qual é o seu nome? O que você está fazendo aí? Né? Ele entrevistou aquele demônio e ele expulsou aquele demônio com a autoridade que Deus deu a ele. Então hoje a gente e não eram poucos demônios. Não eram mais de 3 mil demônios. Eram tantos que foi para manadas de porcos, né? Então eu gosto bem, quando nós falamos de uma coisa, eu gosto muito bem de deixar bem claro, tudo na base bíblica. Tudo que nós estamos falando aqui é com base bíblica. Eu quero só voltar atrás para lembrar também, quando o apóstolo estava falando, né, que o inimigo luta porque ele tem raiva. A maior raiva do inimigo é porque ele perdeu a sua família. Isso aí. O seu pai. Ele perdeu o direito do céu, né? Então hoje ele luta principalmente nas famílias, porque ele não tem mais família. Verdade. E a gente vê hoje em dia que um trabalho de libertação, na nossa geração de hoje, não é um trabalho que dá um retorno financeiro tão grande como nós vemos hoje as superproduções evangélicas, né? O trabalho de libertação, como diz, é um trabalho espinhoso. É para quem gosta, né? Não é para qualquer um, é para quem gosta de ver ali uma pessoa se liberta. E para quem é corajoso. Para quem é corajoso, de ver uma pessoa falar, eu vim aqui nessa igreja e daquele dia em diante a minha vida mudou. O pastor botou a mão na minha cabeça, expulsou aquele mal, eu parei de beber, eu parei de usar droga, a minha família foi restaurada, as portas se abriram, a maldição foi quebrada, porque a própria Bíblia diz que o Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo. E hoje, o que a gente vê é uma investida do diabo muito forte, muito forte. O diabo recebe oferenda, pacto de sangue e por aí vai. Mas Deus ainda tem levantado homens de Deus que não tem medo de encarar, né? Então nós estamos aqui para dizer que vale a pena. Vale a pena. Você que tem esse chamado, não recua. Vai para cima, porque eu jamais ia entender há alguns anos atrás que Deus ia me dar esse dom. Né? Mas aí eu tive alguns homens de Deus que eu me espelhei, que eu não preciso citar nome aqui, que foi, a Bíblia diz, seja imitadores de Cristo. Sim. E eu olhei aqueles homens de Deus, um deles lá no Rio de Janeiro, agora foi até absolvido, vou falar o nome de um só, pastor Marco Pereira, é um homem que pregava para traficantes, prega até hoje, e eu lembro que há muitos anos, há 20 anos atrás eu vi o pastor Marco Pereira, e eu falava, Deus me dá esse dom, né? E Deus ouviu a minha oração no monte, e graças a Deus, Deus tem nos usado nessa área, né? E hoje, onde a gente ora, onde a gente vai, dentro de cemitério, dentro de um monte de lugar, lembrando que a minha briga não é contra religião nenhuma, a minha briga é contra o mal. Eu quero tirar almas da mão do diabo e povoar o céu. Glória a Deus. São tantas coisas que nós encontramos, né, à nossa volta. E nós temos sempre que lembrar também, né, do amor ao próximo. É verdade. Como o apóstolo disse, hoje são poucas pessoas que querem este dom, porque é um dom espinhoso. E lembrando também que para ter esse dom tem que orar muito e jejuar muito. Mas a Bíblia diz que o que valeria todos os dons se não tivéssemos o dom do amor. Verdade. E para fazer isso tem que ter o dom do amor. Porque seria muito mais fácil o apóstolo optar por aquele dom de profetizar e Deus mudar o quadro financeiro, né? Mas também, lógico que o mundo espiritual envolve isso também, porque quando o mundo espiritual amarra a vida da pessoa, amarra por completo, amarra o sentimental, amarra também o financeiro, amarra tudo, né? Mas, já que estamos falando de dons, o outro dom de profetizar o bem financeiro é muito melhor.
mesmo porque o retorno também é muito rápido, né, apóstolo? É verdade. As pessoas, vamos dar um exemplo, se o apóstolo chegar para mim, eu profetizo que aquela causa sua na justiça amanhã está ganha, lógico que eu vou te retribuir. E quando nós profetizamos e vamos lá, expulsamos o demônio, é um conjunto de coisas, mas não é aquela bênção rápida como você profetizar a bênção financeira. Então precisamos ressaltar isso, é um dom bastante espinhoso e que requer muita coisa também, né? É verdade, e uma coisa que a gente vê, né, desde o passado, que a intenção do diabo é escravizar aquela pessoa. Né? Lá no Rio de Janeiro, a gente faz um trabalho também, que eu até tenho que voltar a fazer, né, porque a gente tem que voltar, a gente tem que buscar força. Né? Quando você passa numa Cracolândia, no Rio de Janeiro, você vê aquelas pessoas escravizadas ali. Sim. Você vê aquela pessoa enrolada naquele cobertor podre, com o pé todo preto, com uma roupa que está mais de um mês no corpo, e ela não sai dali com um copinho de guaravita, com uma pedrinha de crack, e fica ali fumando, os dedos todo marrom, queimado, e ela fica ali escrava. Existem pessoas que são escravas do calmante, que não conseguem dormir sem tomar um calmante. Sim, e às vezes né? o calmante não faz nem mais efeito. A pessoa toma um diazepam, um Rivotril, dorme 1h30, daqui a pouco está acordada. Eu conheci pessoas que nós oramos que ela nem dormia mais. O diabo tirou até o direito dela de dormir. Existem pessoas que são escravas do vício, são escravas da mentira, são escravas de uma série de coisas. Então Jesus ele veio para tirar a pessoa da escravidão. Você vê que lá no Egito, Faraó escravizava. Faraó escravizava. E Deus usou Moisés para tirar o povo da escravidão. Moisés ele sofreu, mas ele não desistiu. E o povo saiu da mão de Faraó. Então eu quero falar para você que está vendo aí essa entrevista, que tem esse dom, não desista, invista, porque Deus vai te usar para tirar pessoas da escravidão, tirar pessoas da mão de Satanás. E essas pessoas vão ser gratas para você o resto da vida. Sim. Eu falo isso, o senhor falou algo aí, eu me lembro, teve uma época que eu estava passando por uns momentos assim. E Deus usou na época, uma dirigente do círculo de oração da Assembleia. Olha só como que são as coisas. Eu me converti na Assembleia. Quero abrir um parênteses e mandar um abraço para a Assembleia de Deus. Deus abençoe até aí todos os assembleanos. Foi lá na Assembleia que eu levantei minha mão para Jesus, dia 22 de janeiro de 2002. E ela, apóstolo, ela veio aqui orar, ela viu a minha situação e Deus mostrou para ela que era algo do mundo espiritual, mas ela teve medo de falar, ela não sabia a minha reação. E ela disse para mim assim, olha, eu vou orar, mas eu aconselho você procurar a Universal. Na hora que ela falou isso, na hora Deus falou comigo, eu mostrei para ela qual é o problema e ela acha que a oração dela não vai resolver. E ela fez uma oração para mim, ela foi embora, eu me levantei e fiquei assim, ótima. Mas Deus mostrou para ela que era uma luta no mundo espiritual. E naquele momento ela duvidou que a oração dela fosse resolver. Por quê? Porque Deus havia mostrado para ela a proporção do problema. Então, assim, vale ressaltar, eu sou assembleiana também, mas eu não viso placas. A Igreja Mundial não, a Igreja Universal, ela tem esse dom muito grande, né? De derrubar o inimigo. Isso aí. E ela, como assembleiana, ela me aconselhou, eu aconselho você procurar uma Universal para que tire isso. Deixa eu falar uma coisa para a missionária. Os dons, eles ainda estão aí. Jesus ele falou, se vocês acreditarem, vocês vão fazer milagres maiores do que eu fiz. Então, os dons ainda existem. Né? Existe a libertação, existe a revelação, existe a cura, existe a interpretação de língua. E hoje, a gente vê que pessoas querendo matar os dons. Né? É muito lindo o louvor, eu amo o louvor, é muito lindo uma palavra, mas é muito lindo também uma revelação.
Então, os dons estão aí, né? E o que eu acho bonito no nosso Brasil, que toda esquina tem uma igreja. E você vai procurar o perfil da igreja que você se adapta. Entendeu? Eu, apóstolo André, já gosto dos dons. Eu gosto de ver o diabo passando mal, numa oração forte. Eu gosto de ver quando ele dá o grito de derrota. Eu gosto de ver um profeta sendo usado na revelação, né? Então, você que está aí, os dons ainda estão aí. E eu quero dizer uma coisa para você que está me vendo. Não mate os profetas. Os profetas ainda estão aí. Porque o sacerdote leva a oração do povo até Deus. E o profeta traz Deus até o povo. Glória a Deus. Então não matem os profetas. Existem profetas nessa nação que hoje estão sofrendo perseguição. Muitos. Então não vamos deixar os profetas se calarem. Deixe os profetas profetizarem, né? Então essa entrevista que está sendo, eu até me emociono, porque Jesus está aí e deixou os dons para a gente, para nós usarmos, né? O que é maior, o câncer ou Jesus? Jesus. O que é maior, o Covid ou Jesus? Jesus. Então vamos pregar, vamos declarar a cura, a libertação, vamos para cima. A igreja não pode se calar. A palavra é boa, a palavra liberta, liberta. A palavra é um alimento sólido, mas os dons estão aí também. E eu percebo que, eu não acho, eu percebo que um tem que andar do lado do outro. Tem que ter a palavra, mas tem que ter os sinais. Sim. Tem muitos profetas hoje, vamos dizer assim, congelados. Por conta de pessoas que julgaram. Eu gosto muito de cultos caseiros. E eu encontro muitas pessoas assim. Com medo de fazer a obra, com medo de entregar uma profecia, porque em algum momento entregou e a pessoa não deu crédito. Recentemente eu fui pregar numa casa e tinha uma mulher sentada, eu não sabia que os dois eram pastores. E aquela mulher sentada do lado daquele homem, ele vestido uma calça jeans, uma camiseta de malha. E Deus falou comigo assim, abraça ela e diga para ela que a obra não acabou e para ela parar de ter medo, que aquilo que aconteceu lá atrás, que foi Deus que usou ela, quando Deus começou a me usar para falar com ela desmontou chorando, ajoelhou e começou a chorar. E depois que acabou o culto, ela falou assim, olha, nós dois somos pastores, estamos parados, porque eu fui entregar uma profecia, a pessoa me empurrou. Mas foi a primeira coisa que eu perguntei, como está essa pessoa hoje? Está nas drogas. Não deu crédito que ela foi entregar. E ela estava dizendo assim, olha, Deus manda você se levantar, se posicionar, senão você vai ter recaída e vai ser difícil ficar de pé. A pessoa empurrou e falou, quem você pensa que você é? E hoje a pessoa está exatamente como Deus queria alertar. Então, assim, também temos que ter cuidado e lembrar, já que o pastor, o apóstolo está falando, não brincarmos com as menininhas dos olhos de Deus. E a senhora falou aí, agora nós tivemos um caso, no próprio Rio de Janeiro, de uma cantora, que era deputada, né, tinha um futuro brilhante pela frente, e Deus usou uma pequenininha, falando assim, o diabo quer tocar no teu casamento. Mas foram 3. E ela foi, repreendeu aquela mulher. Quem ela pensa que ela Quem ela pensa que ela é? Eu te repreendo. Uma vez eu entreguei uma revelação para uma moça, e Deus me usava e falava assim, eu sou o Senhor, estou colocando uma semente no teu ventre. Sabe o que ela falou para mim? Pastor, eu não vou nem deixar o senhor terminar, eu repreendo. Quando foi de madrugada, ela abortou o neném na privada. Ela já estava grávida. Meu Deus. Então, cuidado, porque Deus quer usar os profetas. E às vezes tem pessoas que não estão dando crédito. E Deus ainda fala. Vamos botar um tema nesse programa aqui, nessa entrevista. Estou todo arrepiado, estou assistindo Deus aqui. Deus ainda fala. Apóstolo, passa muito rápido a nossa entrevista. Está quase acabando, né? Meu Deus do céu, 30 minutos faz assim, ó. O que mais marcou o teu ministério? Nesse título que você ganhou como
Especialista em desmanche. Especialista em desmanche. O que mais marcou? Eu sei que foram muitas, porque eu te sigo e eu via você sempre no cemitério, em monte. Eu te sigo há muito tempo. Depois eu vou até te contar algo sobre isso aí de um tempo que eu te seguia. Mas o que mais te marcou assim que hoje você fala assim, eu não consigo esquecer daquilo que Deus fez? Foram tantas, mas o que mais marcou? O que mais me marcou primeiro foi o dom que ele me deu, né? De encarar assim legiões que aos olhos humanos são milhares de demônios, a pessoa fica com uma força sobrenatural e apenas com um nome, que é o nome de Jesus, a gente neutraliza aquilo ali e todas essas cadeias são quebradas e aquela pessoa é liberta. E a segunda coisa foi a disposição que as pessoas têm para fazer a maldade, né? Quando você vai dentro de um cemitério, quando você vai dentro de um local onde o diabo recebe os presentes, você vê a disposição que aquela pessoa tem para fazer uma maldade, para destruir um casamento, para destruir uma empresa, porque geralmente quando uma pessoa faz um ritual, a primeira coisa que ela carrega dentro dela é o ódio e a raiva. Então existem pessoas que ela não tem coragem de pegar uma arma e matar alguém, mas ela tem coragem de entrar dentro do cemitério 1h da manhã, abrir uma sepultura e enfiar o nome de uma pessoa na boca de um defunto, para quando aquele defunto apodrecer, aquela pessoa apodrecer também. Então isso marcou a minha vida, porque eu já vi rituais com feto, com sangue menstrual, já vi muito animais mortos, sangue, né? E isso marcou. Mas em nome de Jesus nós repreendemos todo esse mal. E Jesus sempre vai ser maior do que o inimigo. Glória a Deus. Essas coisas são tão claras, eu costumo dizer também, assim, que nós como cristãos, às vezes nós não levamos a sério a obra, as campanhas. Quando nos tempos antigos, né, os homens de Deus faziam sacrifícios, Deus aceitava. E um exemplo muito grande que eu gosto de citar, quando Abraão estava saindo da sua terra, que ele estava oferecendo um sacrifício, está em Gênesis 15, você pode dar uma olhadinha, e a Bíblia diz que ele se sentiu cansado no final da tarde e ele cochilou. As aves de rapinas vieram comer o sacrifício. E quando as aves de rapinas vieram comer o sacrifício, Deus apareceu em sonho para Abraão e disseste para ele, olha, a tua geração irá ficar 400 anos padecendo em terra estranha. Nós sabemos que Deus poupou os filhos, o neto e os bisnetos, mas a quarta geração ficou 400 anos na escravidão na aldeia de Cósen. Então devemos ter muito cuidado. Nós como cristãos nós não podemos fazer de qualquer jeito, porque o inimigo ele faz bem feito, como o pastor falou. Eles não têm medo de ir lá no cemitério e fazer. Agora o cristão quer a bênção de Deus, começa a campanha e não termina, faz uma oração de meia, vamos dizer assim, não é nem meia hora, de meio minuto, e quer receber a bênção. Que pena que está acabando, viu, apóstolo? Nós vamos fazer outra. Lembrando quando um pastor sobe no altar, não é mais o pastor, é a boca de Deus. Falando. E ali ele está sendo instruído para o povo. Deus abençoe. Eu que agradeço, apóstolo. Um beijo no Deus coração te abençoe grandemente, te cubra de bênção em nome de Jesus. Deus abençoe.